Fala comigo, eu espero que você esteja muito bem. Se você ainda não me conhece, eu sou o Johnny Moreira, eu sou estrategista digital. E nesse vídeo eu quero conversar com você que fecha muitos clientes de indicação, mas chega na internet, produz e não vende pra ninguém. Existe um motivo muito claro, mas muitas vezes imperceptível pelos profissionais que faz isso acontecer. E hoje eu até preparei um conteúdo diferente, que vai ser aqui no Notion. E mesmo utilizando o Notion, eu vou fazer o máximo para que seja um vídeo como eu gosto, sem corte, direto ao ponto. Primeiro porque isso facilita a minha vida na hora de subir depois para o YouTube. E também eu gosto muito dessa ideia de ir desenvolvendo o raciocínio junto com você, beleza? Então, qual é o grande ponto? Por que você trava, ou melhor, por que você fecha por indicação, mas trava no digital? Não deveria ser a mesma coisa? Se você é bom em vender no offline, na internet você também deveria. Mas não é assim que as coisas funcionam. E o que eu vou te mostrar aqui? Eu quero deixar bem claro que não é uma questão de falta de estratégia, não é falta de conteúdo, porque se você já está produzindo, não é sobre isso. Mas a verdade é que você está tentando fazer no digital exatamente o que você faz na indicação. E aí, o que eu vou te mostrar nesse vídeo? Um mecanismo real, mostrando por que a indicação funciona, porque tem um ponto muito importante e relevante que faz que indicação seja mais fácil de fechar e afins. E como você está sabotando suas vendas no digital sem muitas vezes perceber. E obviamente eu preciso te entregar uma solução. Não adianta só jogar a bomba na sua mão e não conseguir te mostrar como virar essa chave. Então também eu vou te mostrar como fazer diferente. E até mesmo antes de iniciar aqui, é importante nós entendermos que a indicação ela é relevante? Sim, é relevante. Mas existe um grande problema na indicação que é a falta de previsibilidade, correto? Quando você depende exclusivamente de outras pessoas te indicarem, você não sabe se no mês que vem você vai ter um resultado igual, melhor ou pior do que você teve esse mês, porque você não controla esses números. Então, obviamente, um negócio que tem a ideia de ser longínquo, médio e longo prazo, deve sim trabalhar com indicação, pois significa que você é bom no que faz, mas obviamente precisa criar um canal de aquisição que não dependa das outras pessoas, correto? Mas vamos lá, por que indicação funciona, você fecha e no digital isso não acontece? Qual que é o mecanismo da indicação? Por que a indicação fecha rápido? Três coisas já aconteceram antes do primeiro contato. Ou seja, quando essa pessoa que veio por indicação chega até você, algumas coisas já aconteceram. Sendo elas, o cliente já sabe que você existe, ele sabe que você resolve um problema específico dele, e isso aqui é muito importante. Ele já vem predisposto a confiar, certo? Quando eu viro para alguém e falo, olha, o fulano de tal resolveu o meu problema. Muitas vezes até com valor já, né? O fulano de tal resolveu o meu problema por X mil reais. Se essa pessoa realmente quiser te chamar, ela já tem um contexto, e grave bem essa palavra, contexto. Ela já tem um excelente contexto para poder confiar em você. Então, quando ela te chama, você não está partindo do zero, muito pelo contrário. Você já foi endossado por alguém que já teve resultado com o seu trabalho, então você já está no outro nível de conversa. E aí o que realmente acontece na indicação? Conversa consultiva funciona, porque já existe contexto. Você não está convencendo, está confirmando. A venda já aconteceu antes de você abrir a boca. Então, nesse momento, quando a pessoa chega e você começa a falar alguns pontos de uma maneira mais consultiva, mostrando um pouco mais sobre o processo, como que funciona, vai fazer sentido, porque ela já vem predisposta a confiar em você. Você não está precisando convencer ela do zero. Basicamente, ela quer saber ali, poxa, será que ele realmente é tão bom quanto fulano, ciclano me falou? Então você já está no outro momento. E aí um exemplo prático disso.
Fulano resolveu isso pra mim, valeu cada centavo. A pessoa que indica, isso aqui é muito relevante. A pessoa que indica, ela já fez todo o trabalho de posicionamento, prova social, qualificação do problema. Ou seja, você já tem o trabalho de colher. É como se uma outra pessoa fosse lá e plantasse e regasse e você tivesse o trabalho só de colher. É óbvio que eu não estou falando que todo mundo que vem por indicação fecha, ou que é extremamente simples fechar alguém que vem por indicação. Não é isso. Ainda existe um processo, mas é um fato que quando a pessoa vem dessa forma, ela já está mais do que meio caminho andado, como nós dizemos aqui em Minas Gerais. As coisas já estão muito mais tranquilas para você, porque já tem posicionamento, já tem uma prova social real e viva, que é a pessoa que indicou, e ela já vem sabendo que ela tem um problema para poder resolver. Então você já está no outro nível. Mas aí vem o grande erro. Muitas vezes você pega todo esse mecanismo que funciona na indicação, no offline, e tenta fazer exatamente a mesma coisa dentro do digital. O que acontece? Você tenta replicar a conversa da indicação, fica explicando metodologia, fica listando credenciais, quer mostrar case para todo lado, fica detalhando demais o processo. Isso aqui, em uma conversa de alguém que veio indicado, pode até fazer sentido. Agora, para alguém que veio pelo seu Instagram, de um conteúdo que você criou, não é por assim, não é por aqui que funciona dessa forma, beleza? Então, e por que isso não funciona? Você está tentando criar contexto durante a conversa. Você está tentando criar contexto durante a conversa. Ou seja, o cliente chegou sem nenhum tipo de preparo. Ele não sabe quem você é, por que deveria confiar e se você realmente entende do problema dele. Isso aqui é algo que acontece muito. As pessoas pensam na aquisição do cliente sempre com aquela ideia de vou criar um conteúdo que vai atrair e vai mandar para o meu WhatsApp, por exemplo. As pessoas chegam, mas qual é a grande reclamação? Extremamente desqualificadas. E isso é algo que, infelizmente, é normal de acontecer. Porque quando essa pessoa, ela viu um anúncio e já vai direto pro seu WhatsApp, ou ela passa pelo seu Instagram e o Instagram ele não gera esse contexto, vai ter dificuldade de fechar. Então, qual que é o grande ponto? Você precisa, sabe aquele contexto que acontece na indicação? Que a pessoa que indicou, entregou, criou o contexto, e essa pessoa já chega mais pronta para você? Você precisa conseguir criar esse contexto através das suas redes sociais. Seja ela Instagram, seja TikTok, seja aqui no YouTube. Você precisa ser capaz de criar um contexto relevante. E aí, por que isso não funciona quando você realmente... na verdade eu já falei isso aqui, né? Não funciona porque você está tentando criar um contexto durante a conversa, o cliente chegou sem preparo nenhum e ele não sabe quem você é. Por que muitas vezes ele não sabe quem você é? Porque lá no Instagram você não mostrou, você não deixou claro. Por que ele deveria confiar em você? Lá no Instagram não ficou claro. Porque se você deixa essa conversa para acontecer na call de venda ou ali durante o WhatsApp, é muito mais difícil esse fechamento. E aí aquela clássica matemática do fracasso. Indicação, contexto antes, conversa depois. Maior chance de fechamento. Digital sem estratégia. Conversa tentando criar contexto. Cliente perdido e não fecha. Certo? Então, repetindo a ideia para ficar claro para você. Crie o contexto antes do cliente chegar no seu direct. Crie um contexto antes do cliente chegar no seu WhatsApp. Ok? Porque quando ele chegar, ele já entende que você é bom. Ele já entende que você resolveu outros problemas parecidos com o dele. Ele já entende que você é capaz de resolver o problema dele. Isso é a parte mais relevante.
Um exemplo prático. Profissional A, explica bem, mostra a experiência, cliente falou, vou pensar. Profissional B, cliente já chega dizendo, já vi seu conteúdo, quero começar. Qual que é a diferença? O B construiu o contexto antes, o A tentou construir durante, correto? E qual é o insight central que nós tiramos disso tudo? É entender que o cliente ele não compra porque entendeu o seu processo. Muitas vezes você se prende muito ao processo, eu vou fazer dessa e dessa e daquela forma. Ele não está interessado no processo. Acredite, ele não está interessado no processo. Ele está interessado no resultado, na transformação, ok? Então entenda que o momento da venda é diferente do que a sua explicação. Você não tem que ficar explicando demais o que você vai fazer e como você vai fazer. Qual que é o momento da venda? É quando ele pensa, caramba, é exatamente isso. E o que é capaz de gerar esse, caramba, meu Deus, era isso que eu estava realmente precisando? Não é você falar do processo, é você deixar muito claro para ele que você entende o problema que ele está passando. Quando você consegue trazer a sensação de que o problema que ele tem, você entende até muito mais do que ele mesmo, a chave vira e as coisas começam a acontecer. E aí tem esse ponto de reconhecimento versus explicação. Explicação gera informação. Reconhecimento gera conexão. Certo? Você fica falando do seu processo, é mais informação e que não é tão relevante para o cliente. Agora, reconhecer aquela situação que ele está passando e deixar claro que você resolve, isso gera conexão. O cliente não precisa entender como você faz, precisa sentir que você entende o que ele passa. Esse é o grande ouro quando o assunto é venda. O cliente precisa ter essa conexão por saber que ele sabe o que eu estou passando. Um exemplo pessoal, você pode usar no seu caso, óbvio. Qual que foi a última vez que você comprou algo sério? Você escolheu porque a pessoa explicou bem? Ou porque você pensou, essa pessoa entende o meu problema? Sempre é isso aqui, ó. Essa pessoa entende o meu problema. Não é pela quantidade de explicação ou de entregáveis. Nunca vai ser. E por que isso muda tudo? Na indicação, essa parte do reconhecimento já vem pronta. No digital, você precisa criar reconhecimento através da sua comunicação. A maioria tenta criar através de explicação, certo? A maioria tenta criar um contexto na hora da conversa, como eu já falei com você, o que normalmente não funciona. E o correto é, crie o contexto antes através de uma comunicação, através de conteúdo nas suas redes sociais, para que quando essa pessoa chegue, ela já entenda o que você pensa, quais casos você já resolveu. E aí vira um fechamento de, você resolve o meu caso? Entende? Acaba sendo muito mais rápido. E como replicar isso dentro do digital? Que é a parte muito importante. Na verdade, é a mais importante. Repetindo, pare de explicar o que você faz. O cliente não quer saber o seu processo. Ele quer saber que você resolve o problema dele. Detalhamento técnico é para depois do interesse. Quando o cliente comprou, aí a sua entrega, obrigatoriamente ele tem que saber qual é o passo a passo. Antes disso, esquece. Não há nenhuma necessidade. Comece a demonstrar que entende o problema. Mostre nuances que a pessoa não havia percebido. Nomeie frustrações que ela sente, mas não sabe verbalizar. Quantas vezes já aconteceu comigo, eu comprando algum produto de mais alto ticket e aquela pessoa falava coisas que eu já sentia, mas eu não sabia exatamente como falar. E quando ela expressava aquilo, virava uma chave na minha mente do tipo, é isso. É alguém com esse nível de entrega, com esse nível de conhecimento no meu problema que eu preciso. E é essa sensação que você precisa gerar. Faça ela pensar, como ele sabe disso? Conexão, conexão e conexão. Menos técnica, menos o que você faz e mais sobre a dor da pessoa, mais sobre solução, correto?
Exemplo dessa comunicação, um exemplo errado. Sou especialista em posicionamento digital. Metodologia validada por mais de 200 clientes. 10 anos de experiência. Isso aqui não vai vender. Isso por si só pode até ser relevante, ok, mas só isso não vai vender. Qual que é a forma certa? Profissional que vive em indicação não sabe quanto custa cada cliente novo. O que eu estou fazendo aqui? Estou chamando atenção. Eu estou criando um contexto, eu estou explicando a minha visão de mundo em relação a essa situação. Claro que esse aqui seria um gancho, aí a partir disso eu desenvolveria o meu conteúdo, ok? Quando decide ir para o digital, tenta começar do zero vendendo barato. É um outro ponto que eu bato. Quem já é autoridade, não faz sentido algum vir para o digital e começar com um produto de R$ 97. Acaba sendo uma total loucura. Não faz sentido. Ou seja, estou criando contexto. Quantas vezes a pessoa já pensou, poxa, eu estou aqui no meu trabalho, no offline, e fazendo dinheiro, e aí eu vou ter que ir para o digital e ter que começar do zero. Não, você não começa do zero. Você já tem autoridade. Esse é o grande ponto. O problema não é competência, é tradução. Como assim? O problema não é o quão você é bom. Você é bom. Eu sei disso, os clientes sabem disso. Mas você consegue traduzir isso na internet? Caso sim, você vai fazer dinheiro. Caso não, infelizmente, isso não vai acontecer. E aí existe uma diferença que ela é brutal. No primeiro ponto, a gente está vendendo credenciais, que acabam não importando para ninguém. No segundo, estamos demonstrando que entende problema específico. Qual gera mais essa sensação? Esse é o grande ponto. Como construir esse contexto? Ok? Como eu falei, eu mostrei para você o que precisa ser feito e agora eu vou te mostrar alguns passos para que você construa isso. O que contexto significa? Não é quantidade de conteúdo. É fazer cliente entender 3 coisas antes de falar com você. Lembra? Contexto anterior à primeira conversa. Você entende o problema dele, você tem solução específica e vale investir nisso. A pessoa que começar a conversar com você, ela já tem que ter plena noção dessas 3 situações, esses 3 pontos. Porque a partir disso, a conversa ela flui de uma forma muito mais interessante e a chance do fechamento ela é extremamente maior. Como fazer isso na prática? Tem uma comunicação que nomeia problemas específicos. Sabe? Deixa claro. Eu vejo muitos profissionais que parece que têm receio de citar algumas situações. Não, deixa claro, seja específico a sua... qual que é o problema? Igual eu falo, qual que é o problema que vários daqueles que fecham comigo têm? Eles, na internet, não conseguem ter previsibilidade. Eles vivem sempre de indicação. Eles produzem conteúdo e só aparece curioso. As pessoas que conversam com eles acabam sempre, beleza, depois eu vou ver, vou dar uma olhada e te falo. Certo? Nomeie esses problemas, seja claro, seja direto. Inclusive, uma pausa rápida aqui na explicação. Se você está aqui até agora, praticamente quase 20 minutos de conteúdo, já deixa aqui o seu like, se inscreva, compartilhe, porque é um conteúdo que, assim, eu poderia facilmente cobrar por isso aqui, mas eu vejo um valor tão grande em quem conseguir entender isso e aplicar, que eu estou entregando dessa forma. Então, obviamente também, se você vê que faz sentido ter alguém como eu próximo a você, te auxiliando nessa criação de contexto, é só verificar aqui que todas as informações estão aí abaixo. A gente pode conversar um pouco mais, perfeito? E continuando, uma comunicação que nomeia problemas específicos. Esse ponto é muito relevante e a maioria não faz. Demonstração das consequências da inação, ou seja, o que acontece se o seu cliente ficar parado, se ele não agir? Tem que ter uma dor em cima disso, correto? No meu caso, o cliente que ele não age, ele vai continuar com aquela mentalidade de, cara, eu não sei como vai ser o mês que vem.
tem uma segurança, porque ele não tem previsibilidade. Ele vai continuar com o pensamento de tem gente com menos capacidade que eu na internet, fazendo muito mais dinheiro, entre outras coisas. Mas eu preciso deixar claro, através da minha comunicação, quais são as consequências de não agir. Mostre que você enxerga além do óbvio. Isso aqui já é uma questão de repertório, correto? O seu cliente ele precisa, nesse contexto anterior, identificar de uma forma clara que você enxerga além do óbvio. Que você não está falando só o que a maioria do mercado fala. Que você não é mais um papagaio de pirata. Mas não, você tem repertório, você tem contexto e é isso que vai te entregar credibilidade, correto? Dessa forma o cliente chega no direct já contextualizado, ok? Resultado disso tudo? Mesma experiência da indicação, correto? O cliente já chega pronto, você não precisa ficar convencendo e o fechamento é muito mais rápido. Hoje eu fecho as minhas vendas praticamente todas pelo WhatsApp. E é impressionante como eu vendo para pessoas que chegaram no meu perfil há muito pouco tempo. 24, 48 horas e tickets altos. Porque eu consegui gerar um contexto anterior. Quando se gera um contexto anterior, as coisas funcionam de uma maneira muito mais relevante. E qual é o resumo de todo esse conteúdo? Inclusive, se você quiser ter acesso a isso aqui, é só ir lá no meu direct e mandar um Elite 1, beleza? Encaminha Elite 1 no meu direct que você vai receber esse arquivo, ok? Caso faça sentido. Mas vamos lá. Qual que é o nosso resumo de tudo que foi falado? Indicação funciona muito porque gera um contexto antes. Contexto antes facilita toda a venda. O digital também funciona muito bem, inclusive, gerando previsibilidade quando você replica esse contexto, correto? Mas não replicando conversa, entende? A conversa de quem vem por indicação, ela tende a ser diferente de uma pessoa que veio diretamente por um canal de aquisição. Replica o mecanismo de reconhecimento. Qual que é esse mecanismo? Todo esse contexto que foi aplicado anteriormente. O que você deve fazer diferente? Pare de tentar convencer durante a conversa. Comece a construir contexto através da comunicação. E qual que é o seu foco? Reconhecimento, não explicação. Perfeito? Espero que tenha feito sentido. Se você está nessa situação de realmente ter muita dificuldade de atrair bons clientes, clientes que realmente paguem, clientes que valorizem o seu serviço. E como eu disse, se você gostaria de ter alguém próximo a você, te ajudando na criação desse contexto, todas as minhas informações, Instagram, WhatsApp, tá tudo aqui embaixo. E é isso, tamo junto e até o próximo vídeo.